Pudera eu falar só de meras e tolas abstrações, ser um exímio vendedor de ilusões, gerando tão voláteis emoções, e jamais mostrar as dores, colocar o dedo na ferida, falar apenas de flores ou dos mais gostosos sabores, de encanto e dos amores. Dizer apenas meias verdades, insuflar o ego com as vaidades, aludindo o Evangelho de Jesus em subterfúgio para a prosperidade. Como fazem tantos mercenários em seus programas diários, são infelizes emissários, comissários do diabo. Sei que é dura esta expressão, é que infelizmente a miúde sempre inundam seus açudes, enriquecendo-se cada vez mais, e ainda se dizem que são santos e que ninguém pode tocar nos seus mantos. Mas eu imploro a Deus e aos prantos, para que em nome de Jesus Ele venha derramar toda a luz, trazer de volta a sua cruz, levando ao arrependimento, alertar sobre o tormento que no futuro há de vir. Deus, levanta os seus profetas, que sejam amantes da verdade, vivendo a vida com integridade, não amantes do dinheiro, que não extorcam o nosso celeiro. Nós voltamos à Idade Média. Não se cobra para ir ao céu, mas se vende o céu aqui na terra, onde o ouro é perecível e aqui tudo se enterra. Deus ressuscita a Lutero, traz de volta João Calvino, nos ensina este hino, e bem alto então cantar, e a verdade incendiar. Reacenda a fogueira, deixa nela eu me queimar. Hoje não se vende indulto, mas para um povo tão inculto, eles vendem suas bênçãos, subjugam a salvação. Não se fala em perdão, hoje o céu é aqui mesmo, pode estar na aquisição de uma mansão ou em carros importados. Por uma falsa liturgia, o Evangelho foi trocado. Já não amam mais a ti, nem ensinam a te amar. Não se guarda os teus mandamentos, ao seu nome anunciar. Minhas lágrimas vêm aos olhos, e com a voz tão embargada, eu vejo o sangue de Jesus ser pisado nesta estrada. John Hus morreu queimado, mas ele morreu honrado, mesmo sendo humilhado, e ninguém fala mais disso. Um evangelho sei tão raso, em um terrível liberalismo, onde o relativismo vem insuflar o humanismo, promulgando o hedonismo. Eles agem como lobos e se fingem de ovelhas, com o intuito de enganar e aos tolos anunciar, como cegos a guiar, este povo a levar para as profundezas do inferno, onde para sempre vão ficar. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso. Toda manhã eu tiro para orar, e hoje, como eu estava orando, como de costume, então veio em mim, sempre vem ao meu coração um propósito, uma inspiração. E eu, ao refletir sobre este poema, lembrei-me de um texto registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo,
Texto muito conhecido no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda do seu reino. Prega a palavra, ensina a tempo e a fora de tempo, ademoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo suas próprias cobiças, e recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz-se da obra de um evangelista, faze a obra de um evangelista e cumpre bem o seu ministério. Esta é uma exortação de Paulo a Timóteo, e ela nunca foi tão contemporânea, apesar de que para tantos ela seja um texto ambíguo. Falo contemporânea por causa das disparidades que nós temos vivenciado em todos os aspectos. E me entristece como a igreja, de certa forma, perdeu o seu norte. São tantas aberrações que levam os incautos ao engano, e uma pergunta que não quer calar: será que são eles que enganam? Ou será que a maioria das pessoas que querem ser enganados, que gostam, como eu disse no poema, de palavras que falam de flores, dos perfumes, dos sabores, são discursos triunfalistas, não se cobra um arrependimento para que haja uma metamorfose, uma transformação. Hoje nós vivenciamos um proselitismo terrível, onde as pessoas mudam apenas de religião. Eu nem posso dizer que mudam de ideologia, porque às vezes continuam com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias deturpadas, mas não há um novo nascimento. É tão difícil nós encontrarmos, eu sei que eles existem, e tal como num texto em primeiro livro de Reis, na época em texto de Elias, quando Elias já afundou-se naquela caverna angustiado e disse: olha, Senhor, no caso de Jezabel, onde ele afirmava que haviam matado todos os profetas e havia ficado somente ele. E então Deus disse a Elias que 7.000 não haviam se dobrados. Eu não posso generalizar, eu sei que existem muitos cristãos, muitos líderes, melhor dizendo, assim como também cristãos que são idôneos, que são observadores destes textos. Eles não tentam dirimir os textos que estão aqui. Hoje existe tanta permissividade, por isso no poema eu falei sobre o relativismo, onde cada um tem a sua verdade, tem a sua forma de pensar. Algo que eu costumo muito dizer, ironicamente, quando eu falo no meu modo de pensar, no meu jeito de falar, na minha maneira de agir. E quantos líderes não estão agindo dessa forma? Há muito abandonaram a cumplicidade de observar nas Sagradas Escrituras e com isso perderam o amor e o temor de Deus. Leem as Sagradas Escrituras a bel prazer, segundo seus conceitos, segundo sua forma de entender, mas não segundo o que aqui está escrito. E junto com esse relativismo nós vimos um liberalismo terrível, onde o Evangelho, os textos que estão aqui muitas vezes são subjugados, são preteridos, são até mesmo dirimidos. Existem até aqueles que dizem que esse livro tem que ser atualizado. E quantas colocações deturpadoras, juntando-se ao liberalismo teológico que faz com que a
as palavras vivas de Deus sejam apenas uma compilação de textos escritos por homens sem nenhuma eficácia, sem nenhuma representatividade, porque a realidade é essa. Junto a isso, nós temos também, infelizmente, o pragmatismo, onde os fins justificam os meios que estão sendo usados. E nessas campanhas que são heterodoxas, onde um copo de água do Rio Jordão, por exemplo, ou qualquer outra subterfúgio vale um dinheiro fora da realidade, onde se vendem lenços, se vendem rosas ungidas e vai por aí afora. Mas que evangelho é esse que tem se pregado? Juntando-se ao humanismo, ao relativismo, nós temos também o triunfalismo. E nesse triunfalismo, juntando-se, melhor dizendo, ao pragmatismo, nós temos o triunfalismo. E já que eu falei humanismo, parece que se tornam até palavras sinônimas. Porque o triunfalismo nessas pregações ou preleções que dizem que você vai vencer, você vai conseguir, leve o homem a olhar para si mesmo e o homem se torna o centro da questão, jogando Deus para o lado de fora, ignorando ou tentando pelo menos ignorar a soberania de Deus. E tudo isso acaba nos jogando no bojo do hedonismo, onde a igreja está furdada no pecado, onde não se leva ao arrependimento, onde não há uma transformação, onde uma hora se está no templo adorando, louvando a Deus, ou seja lá onde for, mas as ocultas chafurdado nos motéis, numa vida de prostituição, numa vida terrível, onde o adultério, entre tantas outras malefícios ou maledicências, são evidenciados. Mas para concluir, esse poema, eu creio que Deus está levantando novos preletores, novas pessoas que estejam dispostas a negarem a si mesma e disposto, acima de tudo, a vivenciar o verdadeiro evangelho. Como está escrito aqui por Paulo a Timóteo. Timóteo não está. Para mim, isso aqui não é um livro que contém as palavras de Paulo a Timóteo. É um livro que contém as palavras de Deus através do Espírito Santo para a minha vida. Pois aquele que falava através de Paulo, hoje continua falando. E assim como levantou Paulo, levantou Timóteo e tantos outros que já pisaram sobre essa terra, que eu não sou digno de desatar as sandálias deles, ainda que eu não seja digno de tamanha proeza, mas que eu seja uma voz como aquela que clama no deserto, que eu não queira nem o ouro nem a prata, e sim o dono do ouro e da prata. Que Deus abençoe. Amém.